E aí eu lendo esse livro aí, eu até tive essa identificação, assim, porque a gente tá falando de caranguejo, porra, a gente vê caranguejo todo dia em Antonina, né, quase, né, principalmente na época do caranguejo. E, e eu achei muito interessante, assim, a proposta dele de explicar essa ideia do ciclo do caranguejo. Então, até peguei um trechinho aqui do livro que ele fala assim, ó: se a terra foi feita para o homem, contudo para bem servi-lo, o mangue foi feito essencialmente para o caranguejo. Tudo aí é ou está para ser caranguejo, inclusive a lama e o homem que vive nela. A lama misturado com urina, excremento e outros resíduos que a maré traz, quando ainda não é caranguejo, vai ser. O caranguejo nasce nela, vive nela, cresce comendo lama, engordando com as porcarias dela, fabricando com a lama a carninha branca de suas patas e a geleia esverdeada de suas vísceras pegajosas. Por outro lado, o povo daí vive de pegar caranguejo, chupar as patas, comer e lamber os seus cascos até que fiquem limpos como um copo e com sua carne feita de lama, fazer a carne do seu corpo e do seu corpo seus filhos. São 200 mil indivíduos, são 200 mil cidadãos feitos de carne de caranguejos. O organismo rejeita, o que o organismo rejeita, volta como detrito para a lama do mangue para virar caranguejo outra vez. E aí ele fala, né, nessa aparente placidez do charco, desenrola-se o trágico e silencioso ciclo do caranguejo. Os homens comem os caranguejos e os dejetos dos homens voltam para o mar e os caranguejos comem os dejetos e eles voltam e comem o caranguejo. Ele está falando de um ciclo de caranguejo, né? O caranguejo vive no mangue, comendo os detritozinhos, e esses detritozinhos ele se alimenta, ele engorda, aí o homem vai lá, pega o caranguejo, come o caranguejo, e daí ele mostra esse ciclo do caranguejo que se perde entre o que é homem e o que é caranguejo. E aí eu estava pensando nesses homens caranguejos, essas pessoas que viram os caranguejos. Ele também está falando de uma relação de trabalho, porque amanhã depois vocês vão começar a trabalhar, ou alguns de vocês já trabalham, e com o tempo, com o passar da vida de vocês, vocês não vão conseguir diferenciar o que é trabalho e o que é pessoa, porque o trabalho e a pessoa vai ser uma coisa só. Então, como as pessoas trabalhavam também catando os caranguejos, e viviam comendo os caranguejos, elas se tornavam caranguejos. Então existe essa, ele está colocando essa ideia de que você vai ficar tão mesclado com a coisa que você trabalha, come, o teu ambiente, que você vai virar aquela coisa. Então, esse símbolo, essa ideia do caranguejo foi uma coisa assim que me pegou muito, assim, pelo fato também de ter morado aí em Antonina. Então eu fiz algumas imagens, tem essa imagem do homem caranguejo, tem essa outra também que eu fiz, esse homem com essas patas. E aí tem também esse gafanhoto aqui, que é um gafanhoto que está andando aqui meio estranho, assim, e tem uma sombra com um cara com um celular, assim. Essa sequência de trabalhos eu fiz um nome chamado Da Lama ao Kafka. Kafka, não sei se vocês já ouviram falar, mas o Kafka ele tem um livro chamado Metamorfose. Ele também fala de um cara que acordou um dia e foi virando inseto. Ele acordou um dia, tinha um rabo, assim, sabe, esse cara. E aí ele vai virando um bicho e a família começa a rejeitar esse cara, assim. E de novo, também ele está falando dessa relação de trabalho, essa relação de como as coisas vão te afetando e tudo mais. E daí foi essa brincadeira que eu usei para fazer esses desenhos, essas ilustrações, fazendo essa ilusão. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, quiser comentar, eu sei que é 7:30 da manhã, tá todo mundo cansado, pode perguntar. Não estão cansados nada, estão tudo acordados aqui. Pode Estão tudo ir. acordado. Estão anotando, estão tomando nota aqui. Então, assim, seguindo também um pouquinho desse projeto aqui, ó. Ah, esse aqui é do. Eu separei. Gariba, Oi. eu acho que é o teu fone que deve estar arrastando aí na tua cabeça. Ele está dando um ruidinho. Tá. E daí me diga se melhorou. Melhorou. Tá. Foi coisa. Ó, esse aqui é do trabalho que eu falei lá do naufrágio. Eu fiz essas esculturas também aqui com
com essas cracas do mar, assim, coisas que eu encontrava na praia. Ó, esse aqui também são outras coisas, são como se fosse um... como se fosse, não, é um sapato, mas como se fosse a coisa de afundar no mar. As relações das comunicações, aqui com o celular, com a mão, controle. Então, usei muito para fazer simbolismo aqui também. Tem um outro trabalho também que eu fiz aqui que se chama Seres Analógicos, que é um trabalho que ele vai muito de encontro a essa aproximação com a natureza. Pô, a gente está tão próximo da natureza aí em Antonina, né? E eu acho que isso sempre, acho que você morar em determinados lugares influencia muito assim a maneira com que você vai pensar as relações humanas, né? Então esse aqui é outro trabalho também que eu fiz, que eu pego folhas e aí as folhas eu entinto elas e aí com elas entintadas eu vou tentando dar forma em alguns pensamentos, assim, né? Então esse aqui, por exemplo, a minha ideia aqui nesse caso, o pensamento aqui, é que eu queria fazer uma coisa meio anatômica, assim, como se fosse um ser humano, como se fosse um órgão, como se fosse um braço, por isso seres analógicos, né? A gente tem um pensamento que é muito analógico, o nosso cérebro é analógico, né? E ele é uma contraposição ao ser digital. Hoje a gente é tão digital, né? A gente é tão instantâneo, né? Manda mensagem de um para outro, assim, de uma maneira tão rápida, que a gente começa a se distanciar e, ao mesmo tempo, se distanciar da nossa própria natureza, né? Esse aqui, ó, o nome desse trabalho aqui, eu gosto bastante porque eu peguei uns pés, assim, uma imagem de um pé, e daí eu peguei uma folha dessas, como é que é o nome? Castanheira. E aí essa castanheira aqui eu fiz como se fosse a planta dos pés. O nome do trabalho é planta dos pés. Então eu entintei essas plantas aqui, eu fiz essa máscara, e aí com essa máscara eu consegui imprimir isso aqui. Eu vou tentar achar um videozinho só para vocês olharem aqui e entenderem um pouquinho do que eu estou falando. Depois eu passo os links, quem se interessar e tal, quiser ver. O processo é esse aqui, ó. Será que sai áudio se eu colocar aqui? Tenta aí. Não, não precisa do áudio, não, que daí eu vou narrando aqui, ó. Ó, então eu tô passando tinta aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho do processo. E aí, passando essa tinta aqui, com o rolinho, eu levo para uma máquina assim, ó, que é uma máquina que prensa. Aí eu vou fechando ela aqui, né? É uma visão de cima aqui, né, nesse caso. Aí você vai apertando aqui, ó, a máquina. E aí, do outro lado, na hora que você tira, você consegue uma gravura no papel. Então, ele prensou a folha, né? Entintei, prensou a folha e tira, e daí sai uma, uma imagem do outro lado, ó. E aí, eu não sei se dá para ver, aparece bem como se fosse as ranhurinhas da folha, e essas ranhurinhas, elas são semelhantes muito às veias humanas, às artérias. E aí eu acho que tem essa ideia de como a gente tem essa silhueta como se fosse de uma mulher, assim, né, aqui do lado, olhando para cá, na direita, na minha direita. Aqui a ideia também é mostrar essa similaridade
como é que eu posso dizer, anatômica mesmo, né? Como existe uma semelhança entre o que nós somos e o que existe à nossa volta, como, por exemplo, essas folhas, né? Eriba, uma pergunta. Claro. Quando você faz, por exemplo, igual a do Meninos do Caranguejo lá, né? Aham. Você mantém a matriz dela, né? Porque ela é feita Isso, na madeira. E nesse caso, onde você tem a folha, né? A folha se deteriora com o tempo aí, né? Você mantém isso. a matriz ali da moldura, por exemplo, daquele exemplo ali que era o da mulher, e usa outras folhas, e você pode fazer outras reimpressões, outras releituras, ou você descarta e é apenas o resultado final que fica como manutenção do teu processo aí? Ah, então, como é papel, ele acaba deteriorando mesmo, sabe, Renan? E daí você não dá para usar tanto. A única coisa que eu faço é que eu gosto de tirar as fotos, né? Então, nesse caso aqui, algumas fotos nesse caso aqui, essa foto aqui, eu acabo fazendo essa foto aqui. O molde, né? Aham, E a impressão. Percebe, isso, né? A diferença, né? O molde, né, da folha do lado direito aqui, ó, a maneira como ele imprimiu, né? imprimiu. O carimbo ali, né? E a parte da esquerda ali é a parte carimbada, né? Mas como é folha, né? Ela é orgânica, ali, ela se deteriora, estraga, né? E acaba se perdendo ali o material original. Então fica como uma peça única mesmo ali, né? A obra. Exatamente. Então, assim, essa parte aqui da direita, eu acabo tirando uma foto até para conservar isso esteticamente, assim, né? Para ter, assim, e que fica bonito de alguma forma. Então, ele acaba virando uma fotografia. E aí eu tenho outras coisas. Então, tem esse cara aqui, eu tenho esse homem aqui nessa canoa, eu tenho esse pulmão aqui, que eu acho que é bem relevante, assim, na ideia de respirar, de você ter a mesma relação anatômica, né, com essas plantas. Então, isso também é muito curioso, assim, como que a gente tem, assim, essas veias no nosso corpo, assim, a gente também tem isso nas folhas, sabe? Existe uma coincidência anatômica, né, entre as coisas que a gente se relaciona, assim. Aqui também isso aqui também tirado de um livro de anatomia, assim, né? E aí eu usei isso para fazer uma folha acho que esse aqui eu não lembro qual que é o nome disso aqui, eu acho que é maçaranduba o nome dessa folha aí, dessa árvore, para fazer como se fosse essa anatomia também. Então o nome desse projeto aqui é Seres Analógicos. Vai ver que eu tenho, vão vendo que assim que eu vou mostrando, que tem vários, eu não tenho exatamente um estilo, assim, né? Eu vou pensando numa ideia, assim, e vou tentando fazer, assim, né? Vou tentando executar. É, Deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar aqui. Esse trabalho aqui se chama Galeria das Ostras. Esse trabalho aqui eu gosto bastante. Esse aqui é uma foto que eu tirei de um senhor que morava no bairro ali do lado, né? E, e ele era pescador, assim, pediu para tirar uma foto dele, assim. E esse trabalho chamado Galeria das Ostras, eu não sei se alguém chegou a entrar, o Renan disse que passou o site, é esse site aqui, ó, né? Então, assim, só explicando também o trabalho, eu trabalho também fazendo site. Então, eu tenho o meu trabalho com os meus projetos autorais e também trabalho para uma empresa fazendo sites. Esse aqui também é o meu ganha-pão, seria mais ou menos isso, assim, né? Tenho dividido aí os meus, como é que fala? Os meus trabalhos, assim, né? E aí, eu fiz esse site aqui, e esse site ele também foi feito também na época da pandemia. Esse projeto todo foi feito na época da pandemia, e ele é como se fosse um diário, assim, para mim, assim, do que aconteceu durante esse período.
Então, esse aqui é como se fosse a entrada. Esse aqui é o mousezinho, não sei se dá para ver. Esse aqui é a chave de um armário lá da minha casa, que daí eu peguei, tirei uma foto e aí virou o mouse aqui, assim. Então, aqui eu não vou mostrar todo o projeto, né? Mas eu vou mostrar parte dele, assim. Gabriel, depois você me manda esses links, Mando, tanto pô. site e tudo, como aí da Galeria das Ostras, porque eu estou gravando aqui a Meet, e daí depois eu vou disponibilizar para eles, e daí eles podem acessar lá também. Então, ele é um projeto que ele tem dois lados, assim. Ele é um projeto que eu acho divertido, assim, porque ele tem esse site aqui, né? E ele era hospedado, algumas imagens foram hospedadas direto no Google Street View, que você usa para se localizar. Aí deu um problema, porque o Google descobriu o que eu fiz, e aí me excluiu lá do Street View. Mas ele está hospedado lá ainda, ele precisa achar um jeito de hospedar lá. Então, o que acontece? Esse site aqui, ele é como se fosse várias salinhas que você pode entrar. Essa foi a ideia do projeto. Então, cada sala tem uma... A ideia é que você comece aqui e termine aqui, né? Mas você pode fazer aleatoriamente, assim. Então, durante a pandemia, eu não sei como é que foi aí para vocês esse período, mas para mim foi muito angustiante, assim, porque eu me senti muito isolado, assim, na época da pandemia. E aí não tinha muito mais tempo, né, porque as coisas estavam canceladas, não tinha muito o que fazer. Então, assim como eu fiz aquela máscara lá e tal que vocês viram, eu fiz também outros projetos, assim, e dentro desse Galeria das Ostras, tem vários projetinhos, assim. Então, você pode, por exemplo, começar por aqui, né? Aí tem um vídeo, assim, que eu vou narrando, e tudo aqui foi gravado por mim, foi narrado, tem uma trilha sonora que eu fiz também. Então, ele é um trabalho bem, como é que se diz, bem autoral mesmo, assim. Eu fiz ele bem do, do começo ao fim. Acho que também por uma questão de tempo, né? Pô, a gente tinha muito tempo ali na época da pandemia. E aquilo que eu falei do Street View é isso aqui, ó. Eu só preciso entenderem um pouco mais. Eu vou abrir ele aqui, ó. Ariba, Oi. o sinal bateu aqui já, então E? que encerrando. E Então daí tá, eu depois passo esse link para vocês. isso, daí a gente complementa lá com os links, aí eu mando lá para eles. Então tá, pessoal, não deu muito tempo aí para eu explicar tudo. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos assim o trabalho. Só para terminar um pouquinho aqui, Renan, não sei se dá para falar alguma coisa, Pode ir falando, sim. Eu vou rapidinho. para você conhecer. Esse site aqui, essa ideia aqui, ele foi de hospedar essas imagens num lugarzinho aqui chamado Santo Antônio de Lisboa. Então, quando você entra aqui, ó, por exemplo, no Street View, você encontrava esse tipo de coisa que eu montei e parece que tá no Google Street View. Então, aparece essa paisagem que eu fiz aqui e aparece as portinhas aqui, ó. Você pode navegar e ir para dentro delas, sabe? Como se fossem mini galerias. Então, você vai entrando e tudo mais aqui, ó. Esse aqui é meu pai. Na época a gente não podia se abraçar, então eu fiz essa ideia de como se você estivesse dentro do abraço de alguém, assim, né? E, enfim, essa é a proposta, assim, sabe? Algumas pessoas podiam encontrar isso diretamente no Street View, procurando uma localização, e outras poderiam digitar e, de repente, cair aqui. Mas eu passo esse site, assim, eu acho que, apesar do tempo, assim, deu para ter uma ideia, mais ou menos, assim, como que eu penso aqui. Com certeza, Gabriel. Eu agradeço muito a tua disponibilidade, né? Agradeço aí pela amizade e tenho certeza que o pessoal que vai se inspirar aí para
para conhecê-lo, né, e para conhecer outros artistas aí da nossa cidade, da nossa região, porque isso é muito importante. Desculpe o tempo curto, mas é isso, né? Primeira aula aqui, e agora a gente vai até a noite dando aula aí. Então tá, pessoal. Pô, obrigado aí pela escuta aí, e bom dia aí para vocês. Bom dia, até mais. Até mais, valeu. Tchau, tchau.